Essa é mais uma série de vídeos onde o intuito é trazer alguns ensinamentos, né, e fazer a separação entre a boa semente e a má semente, entre o joio e o trigo. E com o intuito da minha salvação, em primeiro lugar, porque nada podemos dar em troca da nossa salvação. E caso você esteja em busca da sua salvação, também de alguma forma possa te ajudar a entender o caminho a ser seguido. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou dividir aqui simplificando em dois caminhos, que é o que a Bíblia nos traz, que Cristo nos ensina. Então, nós temos duas formas de servir. Uma é servindo a Deus, outra é servindo a Mamon. Mamon, na sua essência, meio que significa o dinheiro, e aqui Deus é seguir a luz, né? Então, dentro do caminho do servir a Deus, do que hoje é entendido como servir a Deus, nós temos dois caminhos, que são, um é o estreito e o outro é o largo, né? E aqui eu estou diferenciando entre o largo, o da fé, e vou justificar mais para frente o porquê, e o estreito é das boas obras com a fé. Então aqui, já trazendo um ponto, é trabalhar para juntar tesouros nos céus. Esse é o caminho então que leva aos céus. E aí, então, nesse caminho largo, né, que é somente pela fé, nós temos a possibilidade então de ir ou para as boas obras ou para as más obras, né? Então, indo pelo caminho das más obras, usando a fé, mas praticando más obras, equivale a trabalhar para servir ao Mamon, que é juntar tesouros aqui na terra. E aí é um caminho que leva à condenação. E aí, meio que para exemplificar, mais para frente eu pretendo fazer uma série de vídeos aí explicando a estrutura, essa estrutura mais especificada, né? Mas a grosso modo, nesse momento, temos que dividir em dois grupos, dois grandes grupos. Nós temos um grupo que segue o caminho que leva à condenação, e nós temos o segundo grupo, que é o caminho que leva aos céus, né? Então, eu estou dividindo aqui em esquerda e direita, mas mediante a esquerda e direita que é propagada nas escrituras. Não tem nada a ver necessariamente com a política, tá? Então, a esquerda de Deus aqui equivale aos bodes e ao joio. Então, nós podemos dividir essa esquerda em três grupos. Aqui eu estou colocando que nós temos o primeiro grupo, que são os terrenos, o segundo, os altivos, né, aqueles que se acham muito grandes na terra, e a falsa direita, que são aqueles que acreditam serem os escolhidos. E do outro lado nós temos os eleitos e fiéis, que são aqueles que creem e praticam as palavras de Cristo. Então aqui, começando pelos terrenos, num resumo, em quantidade populacional ele é a maior porcentagem da população. Nesse grupo, geralmente eles são quase que ateístas, né? Eles creem em alguma coisa, mas não tem muito fundamento, então eles vão indo mais para o lado ateu. As características desse grupo predominantes são a preguiça e a inveja. As formas de perseguição aos fiéis, então, são as pautas que se opõem claramente aos fundamentos de Deus.
O objetivo espiritual desse grupo muitas das vezes é extinguir e oprimir os fiéis. E o objetivo é dinheiro e poder no mundo. Agora, os altivos é uma pequena parcela populacional, muito pequena, tá? Eles acreditam serem semelhantes a Deus, não somente em sua imagem, porém também em poder. Esses altivos eles também predominam aí a ambição e a acepção entre as classes. Eles acreditam serem muito diferentes, né, dos demais. Eles também sempre mantêm a forma que eles usam para perseguir os fiéis, né? Eles sempre mantêm os fiéis vivendo na ilusão do mundo. Mais para frente vai ficar mais claro isso. E aí o objetivo dele é dominar e buscar a adoração do povo de Deus. E o objetivo mundano, mais uma vez, é dinheiro e poder no mundo. E por fim, nós temos o terceiro grupo, que é um grupo difícil de ser contado, porque ele está inserido no meio das ovelhas, que são os verdadeiros fiéis, né, de Cristo. A fé dele, é, basicamente, ele intermedia ambos os lados com o propósito de benefício próprio. Então, a fé dele basicamente é nele em si, no sentido de se beneficiar. Então, ele vai jogar o jogo, vamos dizer assim, ele sempre vai estar no lado em que ele se beneficia. Então, se ele tiver que meio que se fazer um ateu, ele se faz. Se ele não tiver que se fazer um servo, ele se faz. Um Deus, enfim, ele sempre vai vestir várias máscaras aí. A característica então predominante dele é a maldade e a mentira. A forma de perseguição dele é desviar os caminhos, se infiltrando no meio do rebanho de Deus. O objetivo espiritual dele é trazer a dissensão, justamente tentar trazer a destruição aí do povo de Deus. E o objetivo mundano, mais uma vez, é o dinheiro e o poder no mundo. Agora, com relação a um grupo que nós temos que buscar fazer parte, é dos eleitos e fiéis. A quantidade desse grupo ela não pode ser contada, porém a sua quantidade é irrelevante para Deus, pois ele busca os verdadeiros fiéis. A fé nossa, né, dos eleitos e fiéis é ouvir, ver e praticar as palavras de Jesus Cristo, fazendo então as boas obras. As características predominantes então tem várias, porque para nós temos que buscar aperfeiçoar, então temos que ter várias características boas, né? Então temos que buscar ser mansos, humildes, justos, pacificadores. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, então somos amantes de Deus, da verdade e da vida. Também devemos amar a nossa salvação, amar ao próximo, a fim de que o nosso irmão seja salvo também. Então são características nossas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A forma que a gente tem de se defender, então, da perseguição a nós, né, aos fiéis, é sermos irrepreensíveis, buscando a perfeição e tendo raiz em si mesmo, ou seja, tendo a certeza de que tem um Deus vivo que nos vê ocultamente. Nosso objetivo espiritual é ser salvo, simples assim. E o objetivo mundano é trazer a luz aos bons e maus, pelas palavras e obras. E cuidar dos necessitados materiais e espirituais, nesse caso os órfãos, as viúvas e todos aqueles que necessitam de algum cuidado também material e espiritual. Para dar mais embasamento de onde eu tirei essas classes, né, de terrenos altivos e também os falsos, né,
é a partir da parábola do semeador. Então, nessa parábola, né, Jesus Cristo ele nos alerta para três situações onde nós ficamos infrutíferos e uma onde nós damos frutos, né? Então, vou fazer a leitura aqui, está em Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, o que ouça. Então aqui, segmentando, eu vou começar pelas então, três aqui, sementes que nós temos que tomar cuidado, tá? De não ser uma delas. A primeira é semente entre pedregais, que eu vou falar, depois entre espinhos, e aqui cai ao pé do caminho. Então, a primeira, a semente entre pedregais. Pegando somente o trecho que diz referente a ela e referente à explicação que Cristo dá depois aos discípulos, eu vou fazer a leitura aqui, depois a interpretação. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí, na explicação, ele fala: Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, assim, o caso da semente entre os pedregais, ele me evidencia o grupo dos terrenos, pois por terem pouca terra, ou seja, por serem rasos em conhecimento das coisas de Deus, ele logo aceitam aquilo que lhe é oferecido, porém, por não terem raiz, ou seja, os fundamentos em si mesmo, a palavra tem pouca duração em seu coração. E chegando o tempo de angústia e perseguição, muitas das vezes proveniente daqueles que fazem parte do mesmo grupo dessa pessoa, logo se ofende e se revolta contra Deus. Essas pessoas também, muitas das vezes, são aquelas que necessitam ir frequentemente à igreja, pois não buscam os fundamentos da palavra, não criam raiz em si mesmas, e a duração da palavra em seu coração é curta, fazendo com que tenha que buscar mais e mais vezes. Então, por se ofender, muitas das vezes se voltam contra aqueles que têm raiz em si mesmo. E aí, assim, então, exemplificando um pouquinho melhor, essa semente que cai entre os pedregais é uma semente, essa pessoa que tem o coração cheio de pedra, né, e que recebe a semente, muitas das vezes são aquelas pessoas que precisam sempre estar indo na igreja, e não porque ela ela vai ela vai fazer alguma coisa no sentido de que ela vai atender, vai amar o próximo, vai amar a Deus, mas mais como uma necessidade, porque ela ouve a palavra, ela recebe a palavra, ela tem um pouco de terra no seu coração, só que a palavra cai no seu coração, ela fica alegre
Então lá ela ouve de Cristo, e tudo mais, ela fica alegre com aquilo, porém por ela não se aprofundar, por ela não ter muito mais terra no seu coração, ela não ela ela não produz. Então ela 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 eh, ela nasce, mas ela não produz. Então essas pessoas elas vão para a igreja, elas ouvem a palavra que fala de Cristo. Ali elas recebem aquela palavra com alegria, porém a semente ela nasce, mas logo morre, porque essa pessoa ela não continua a busca. Então a busca dela se mantém nesse ciclo de ir para a igreja e ouvir, mas ela nunca busca por si só. Então por isso que ali é aquela característica do terreno de ser preguiçoso, né, condiz com essa situação. Ele não busca. Então, ele se atém a essa prática de que o outro sempre conceda a ele. E aí, então, o que acaba acontecendo é que, é, por faltar fundamento nele, né, mais para frente, né, até Cristo faz aquela menção a, a aquele que está firmado na rocha, né? Por ele não estar firmado na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, né? E balança aquela casa, e se ela não tem fundamento, ela vai e cai, e é grande a sua queda, né? Então, para aquele que tem raiz em si mesmo, né, saiba que é grande e numeroso esse povo entre pedregais, tem muita gente, né? Se você está buscando então ter raiz em si mesmo ou está buscando a tua salvação, tenha essa ciência que é um grande povo que faz parte dessa condição, que está entre pedregais. Porém, como que a gente vence esse povo? Não no sentido de vencer, enfim, de ir contra ele, mas no sentido de vencer essa situação, não ser um coração cheio de pedra. Então é só a gente se fundamentar na palavra. Então a gente tem que ler os evangelhos de Mateus, Marcos, João. Temos que ler então as cartas de Tiago, João, Pedro. Nós temos que ler o Apocalipse. Então nós temos que se aprofundar, principalmente nos evangelhos, porque ali são as palavras de Cristo que condiz com a nossa salvação. Então, essa é a forma de vencer essa, essa grande e numerosa categoria de gente que não busca e acaba se revoltando contra quem busca. E muitas das vezes, então, só colocando aí mais uma observação. Então, é, muitas das vezes vamos ter até no meio da nossa família aqueles que, ou no meio que a gente frequenta muito, esse tipo de gente. Então, quando a gente quiser se aprofundar para ter raiz em nós mesmos, né, eles vão meio que por inveja muitas das vezes e por preguiça, né, querendo que a gente fique na mesma condição que eles vão incitar que a gente tá querendo ser alguma coisa, que a gente tem que sempre seguir, estar numa igreja e tudo mais. Sendo que tudo isso te condiciona a uma situação onde você muitas das vezes não cria raiz em si mesmo. Você fica sempre dependente de alguém, enfim, e isso
o que Cristo nos ensina. A segunda semente, então, é entre espinhos. Então aqui a parte que fala sobre essa semente diz: e outra semente então caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, assim, o caso da semente entre os espinhos, ele me evidencia o grupo dos altivos, pois a palavra é sufocada pelas coisas materiais. Então, esse grupo é, são pessoas que são aquelas pessoas que nem frutificam. Então, assim, diferente do nem nasce, né? Diferente dos terrenos é que, que pelo menos nasce, né? Pelo menos é, ele ali, como está escrito, ele pelo menos germina, né? Então, aqui eu coloquei como frutifica, mas na realidade é germina. Então, a palavra para esse grupo, né, para os altivos, ela nem chega a cair na terra. Então, ou seja, ela nem entra no seu coração. Então, o prazer pelo mundo acaba já sufocando a palavra. Então, como esse grupo ele nem dá ouvido à palavra, ou seja, ele nem recebe ela então em seu coração, ele acaba se tornando perigoso e machuca todos que se aproximem deles, né? Dessas pessoas. Então, por essa razão, eles são muito infelizes, depressivos, depravados e cometem todo tipo de iniquidade. Pois as riquezas terrenas nunca trarão aquilo que precisam para se sentirem preenchidos. Eles são completamente vazios em seu interior. Então essas pessoas, elas é, são aí aquelas pessoas que a gente vê que com toda a riqueza e tudo mais, muitas das vezes tiram a sua própria vida ou é, usam muitos entorpecentes e tudo mais e tentam se preencher de alguma coisa ou pelo menos fugir da realidade, porque eles vivem em uma ilusão. Então, esse grupo é um grupo que nem recebe a palavra, nem cai na terra, nem cai no coração. Então, assim, para aqueles que têm a riqueza dos céus em seu coração, tá? Que busca então, que entende que não são riquezas da terra que temos que buscar, mas sim as riquezas dos céus, tenha ciência do seguinte: esse grupo dos espinhos, ele vai te apresentar muitas ilusões, porque somente disso eles vivem e somente isso eles têm a oferecer. Então, muitas das vezes é por eles estarem vazios, né, no seu interior e pela sua infelicidade, eles tentam roubar o que nós temos, o que você tem. Então, eles, imagino eu, que eles imaginam que assim eles vão tirar ou obter a nossa felicidade. Então, como a nossa riqueza ela é interior, então eles, mesmo tentando tirar o que a gente tem com bens materiais, então deixando mais difícil o acesso a uma moradia, a alguma coisa assim, uma vestimenta mais bonita, alguma coisa do tipo, né? Mesmo eles tirando isso da gente para tentar tirar a nossa felicidade ou até mesmo tentando roubar alguma coisa de nós, imaginando que assim eles ficariam preenchidos e felizes, né? Como que a gente tem interior, né? E como eles não entendem e não executam a palavra de Deus,
então eles nunca terão acesso a isso, a não ser que então eles recebam a palavra de Deus e pratiquem as boas obras, para dar os bons frutos e assim ajuntar tesouros nos céus. Só assim eles vão se sentir preenchidos, né? Então, em resumo, saiba que muitos são ricos exteriormente, né? Materialmente falando, porém pobres e miseráveis em seu interior. E aí, a mensagem que fica pra gente é: dê valor à semente que tem em seu coração e não a troque por nada dessa terra. Somente assim nós venceremos esses que estão entre os espinhos. A terceira, então, semente é uma semente mais complicada de explicar, tá? Tem muito mais conteúdo. Eu vou dar uma introdução e aí vocês podem assistir os demais vídeos aí para compreender melhor. Mas eu vou dar uma introdução, tá? E tentar elucidar ela. Então aqui a parte que remete a ela é: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Depois, quando o Cristo vai explicar, ele fala: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E aqui já cabe acrescentar a parábola do joio e do trigo, porque entenda que aqui Cristo está falando que essa semente que cai ao pé do caminho é uma pessoa que recebeu a palavra do reino e não a entende. Então ele continua, né, nessa parábola do joio e do trigo, que complementa essa parábola então do semeador. Então ele diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia aqui, então, é a explicação, tá? Então, primeiro foi a parábola e depois a explicação. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, assim, essa semente que cai ao pé do caminho, para mim, é o grupo da falsa direita, é o grupo dos bodes, dos lobos vestidos de ovelhas, tá? Então, eu chamo de falsa direita, só deixando claro, porque existem aqueles que vão ser colocados à direita de Deus, né? E aí eu chamo eles de falsa direita porque eles fingem que são as verdadeiras ovelhas, mas eles são os bodes, tá? Então este grupo ele recebe a palavra, porém, por não entenderem o seu real valor, vem o maligno e rouba do seu coração. Perceba que essa é a única semente em que o maligno é que se encarrega de roubá-la.
de arrancá-la. As duas outras sementes, tanto a entre as pedras como a entre os espinhos, não atingem seu potencial de frutificar, de dar frutos, por conta das suas próprias ações. Uma porque não busca se fundamentar e outra porque é muito apegada aos prazeres terrenos. Porém, essa semente que cai ao pé do caminho é diferente. O maligno tem acesso ao coração dessa pessoa. Então, esse grupo não faz parte do caminho, mas ele está próximo dele. E de forma mais clara, essas pessoas elas veem o caminho, recebem a semente, porém o maligno acessa elas e as devoram por dentro. Então, nesse mesmo contexto, né, como falei, dando continuidade à leitura de Mateus 13 e chegando na parábola do joio e do trigo, que é em seguida, logo em seguida do semeador. Jesus Cristo ele fala sobre o reino e mostra que justamente esse grupo que não entende, né, sobre o reino, o maligno ele retira e ele dá a falsa semente então no lugar, colocando o joio. Então assim, então Cristo ele diz que no mesmo lugar existirá o joio e o trigo plantados. O joio é plantado por Jesus Cristo, o joio é plantado pelo maligno, ou seja, é a semente plantada nesse grupo que fica ao pé do caminho. Então, a semente verdadeira, após ser devorada no coração dessa pessoa, ela é substituída pela semente do maligno, que tem acesso ao coração dela. Esse grupo de todos é o mais perigoso, tá? Porque ele fica muito próximo aos verdadeiros, por isso que fala que é ao pé do caminho. Então existe o caminho, aqueles que são plantados no caminho, então, ou seja, aqueles que, como Cristo diz, Ele é o caminho. Então, se nós somos plantados no caminho, nós somos pertencentes ao caminho, né? A Cristo. Porém, esse outro, ele está plantado, esses outros, eles estão plantados ao pé do caminho, muito próximo, mas eles não fazem parte do caminho, tá? É, eles, é, eles são falsos e são filhos, então, do diabo. Aí, nesse sentido, então, agora dando mais foco na parábola do joio e do trigo, nós temos, deixando mais claro, né? Nós temos hoje, no meio da igreja, duas sementes. Ou seja, no meio do rebanho de Deus, existem pessoas malignas que tentarão arrancar do coração dos fiéis aquilo que o Pai, por Jesus Cristo, plantou, e temos os fiéis, tá? E como que esses dois grupos eles podem ser diferenciados? Como que as duas sementes, então, elas podem ser diferenciadas? É simples. Nós temos os filhos do maligno, e eles são infrutíferos. Eles não produzem frutos. Em outras palavras, eles vivem somente pela fé. Então, hoje nós temos as igrejas ditas como cristãs. Dentro de cada uma dessas igrejas, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo daqueles então que são que vivem somente pela fé, e nós temos aqueles que praticam as boas obras e têm a fé. Então, os falsos fiéis, eles pregam a Jesus Cristo também como os verdadeiros fiéis. Porém, eles não executam nada do que Cristo diz.
Eles não amam a Deus sobre todas as coisas. Eles não amam o seu próximo como a ti mesmo. Eles querem apenas serem venerados. Então eles se colocam no lugar de Deus. Eles fazem ações como os hipócritas e fariseus, assim como na época de Jesus Cristo, para serem vistos, não para sua própria salvação ou dos demais. Então, Deus sabe o intento do coração deles. Esses falsos fiéis, os bodes, como que você vai diferenciar ele onde você estiver ou da verdadeira semente dos verdadeiros fiéis? Eles, eles pregam a Cristo também, a Jesus Cristo. Eles anunciam Jesus Cristo. Porém, o que eles querem e até às vezes eles fazem algumas coisas, mas o intento não é de salvação. O intento deles é somente receber honras e recompensas das pessoas, seja em forma de salário, seja tendo cargos de destaques, seja tendo muitos seguidores, sendo venerados e tudo mais. Então eles acreditam e eles vão fazer esse discurso de que eles são escolhidos, de que eles não precisam executar nada, porque Deus os escolheu. Muitas das vezes, como eles têm a arte da mentira, né? Então eles não vão deixar tão claro essa obsessão deles, mas eles vão, eh, pelas ações deles, vocês vão perceber se ele está falando somente para ser ovacionado, que é ter aquela euforia das pessoas que o escutam, ou se na realidade ele fala com amor àquela pessoa que vai receber aquilo, entende? Ou se não, ou você vai perceber se ele é uma falsa semente, se no momento em que ele estiver dando um alimento para alguém, se ele está fazendo isso em público para ser visto pelos outros, se ele está gravando um vídeo para ser visto pelos outros fazendo essas atitudes, se ele está contando uma história mostrando como ele é bom, né? Ou se de fato ele está lá fazendo e ocultamente ele vai lá por conta própria e faz algo e nem faz questão de contar nada para ninguém porque o galardão dele, a honra dele vai vir de Deus, né? Somente de Deus vem a honra. Então, se você perceber que o que ele faz, ou senão ele vai fazer uma oração, ele faz que nem os hipócritas, fica lá repetindo, faz em praça pública, ou ele jejua e mostra que está jejuando. Então, assim, esses são os falsos, esses são os bodes, esses são aquelas sementes que caem ao pé do caminho. Eles estão próximos do caminho. Eles falam de Jesus Cristo assim como nós falamos, porém eles não executam as boas obras. Então eles não praticam, e o fato de eles não praticar é que faz com que eles sejam infrutíferos. Eles não fazem por amor ao próximo, não fazem por amor a Deus. Tá? Então é assim que você vai identificar. Então, se eu busco ter fundamento em mim mesmo, no sentido de se eu busco nas escrituras criar a raiz em mim, né? E se eu busco ajuntar as riquezas de Deus em meu coração, não as riquezas da terra, né? Eu tenho que ter sempre uma terra boa em meu coração. Tenho que dar frutos, eu tenho que ter fé e boas obras. E para você entender o caminho e fazer parte dele, se abstenha das palavras de Paulo. No meu entendimento, ele é o maligno. Ele que plantou após Jesus Cristo.
que plantou e ele foi quem plantou enquanto os discípulos não estiveram atentos. E a semente que ele plantou se assemelha muito à de Cristo, porém não é igual, não dá frutos, de nada se colhe ali no sentido de que seja benéfico. Então, se no seu coração tiver uma boa terra, receberá somente a semente de Jesus Cristo. As palavras de Paulo te deixarão ao pé do caminho. Você receberá somente a fé, e Jesus Cristo lhe dirá o seguinte: Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Então, de novo. Todo aquele, pois, que escuta as palavras de Cristo e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui fica bem claro que a fé sem obras, ela é morta. Tiago deixa isso bem claro. Então, por que que eu falo de novo do Paulo como sendo maligno? Porque ele fala que a graça me basta, que o que salva não são as obras, mas sim a fé, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, e que a fé, a salvação é dom de Deus, tudo como sendo alcançado por uma arbitrariedade de Deus, como se Deus escolhesse aí alguém porque escolheu, né? E não pelas atitudes daquela pessoa, porque nós temos fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porém nós não podemos ficar somente nesse patamar. Essa é a primeira etapa. Uma vez que a gente ouve sobre Cristo e a gente tem um bom coração, a gente pratica as boas obras, a gente quer ver o bem para o nosso próximo, a gente se identifica com Cristo, entende as palavras de Cristo, vê que Ele de fato tem palavras de vida eterna. E aí a gente entende que Ele é o Filho de Deus, que Ele é, é verdadeiramente Deus. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente tem que praticar isso para produzir bons frutos. Senão a gente cai justamente nessa condição, que
como ele mesmo disse, tem os falsos profetas, e esses falsos profetas, entenda no contexto, fala de Cristo. Tanto é que eles falam, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, são pessoas que profetizaram em nome de Cristo. Depois ele fala, em teu nome não expulsamos demônios. De novo, Paulo, ele expulsa um demônio em nome de Jesus Cristo. Paulo profetiza em nome de Cristo. E aí fala, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Paulo, ele executou maravilhas em nome de Cristo. Porém, de nada vale se não praticar, ouvir e praticar aquilo que as palavras de Cristo. Então não adianta profetizar em nome de Cristo, não adianta expulsar demônio em nome de Cristo, não adianta fazer maravilhas em nome de Cristo, porém praticar iniquidade. Então assim, sobre a salvação de Paulo, Deus é que é o juiz, Cristo que é o juiz. Eu não isso não cabe a mim. Agora, o que cabe é saia dessa estaca de fé, saia de ficar ao pé do caminho e faça parte do caminho. Pratique, produza. Somente assim nós teremos o reino dos céus. É isso que Cristo está dizendo. Então, em resumo, nós temos 3 cuidados aqui nessa parábola. A primeira, nós temos que buscar os fundamentos de Deus. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que analisar as escrituras. Nós temos que ler os evangelhos, principalmente esses 3. O de João, de Marcos e de Mateus. Segundo ponto, então, para não cair na condição dos pedregais. Segundo ponto, nós temos que ajuntar tesouro nos céus. Nós temos que, de certa forma, abrir mão da nossa vida aqui da terra e entender que isso é uma ilusão e quem tem muito, justamente, não sente um vazio por dentro e por isso recorre a tantas coisas. Então entenda que o que você tem, a semente que você tem em seu coração é preciosa. E então você tem que ajuntar e praticar cada vez mais para você dar cada vez mais frutos, mais bons frutos no seu coração. E o terceiro cuidado é você não ser somente uma semelhança da semente verdadeira. Não ficar somente na fé, num estágio onde você só parece que é que é crente, que é fiel, que é de Deus, mas que você vá para o segundo estágio, onde você é praticante das boas obras. Porque naquele juízo final abrirão-se os livros, e ali está justamente as nossas obras. E todo aquele que for achado no livro da vida será salvo. Mas todos aqueles que praticaram que não foram que foram praticantes de iniquidade, esses vão ser lançados no lago de fogo. Então, pratique as boas obras para que você seja encontrado no livro da vida. E aqui então, novamente, o fluxograma, onde mostra eu tenho duas opções: servir a Deus e servir a Mamon. Quando eu escolho servir a Deus, eu tenho que escolher pelo caminho estreito e não pelo largo, onde
só basta a fé, porque uma vez que só basta a fé e a obra de nada se aproveita, eu acabo caindo na condição de trabalhar somente para juntar tesouro na terra e aí eu vou para condenação. Ou senão eu trabalho somente para ganhar pessoas aqui no mundo e eh, acabo caindo na condenação também. Então eu devo seguir e servir a Deus, seguir o caminho estreito, praticar as boas obras juntamente com a fé em Jesus Cristo, trabalhar e ajuntar o tesouro nos céus, para então chegar e fazer parte do caminho que leva aos céus. Essa é a primeira parte, tá? Pretendo continuar essa série, mas por hora é isso, tá bom? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo sempre vos converta em tudo. Deus abençoe a todos.